Bom dia, você que é aluno do CCIM, da matéria de ensino religioso, aqui é o professor Ivo Segundo. Eu quero dar sequência aos conteúdos que nós estamos discutindo. A gente vem falando a respeito da felicidade, de como ser feliz, de se você é ou não feliz, né? Nós temos discutido esse assunto. Nas últimas aulas, nós falamos a felicidade do ponto de vista científico, como ela é considerada, e quais aspectos são importantes para que você possa desenvolver na sua vida a felicidade. Hoje eu quero dar sequência, porque existe um ponto muito importante a respeito da felicidade, que ele é fundamental, é um pilar fundamental da felicidade de qualquer pessoa. E as pessoas que não conseguem exercer, praticar esse aspecto que eu vou abordar na aula de hoje, dificilmente ao longo das suas vidas elas vão ter momentos felizes. Então é algo fundamental para você poder obter felicidade e é um assunto que eu tenho discutido. Quero compartilhar a tela com você aqui e nesse compartilhamento de tela eu quero colocar alguns slides. Então primeiro, antes de nós entrarmos exatamente no conteúdo, eu quero fazer uma breve recapitulação dos aspectos que eu compartilhei com vocês nas últimas duas aulas. Então, primeiramente, a ciência diz que a felicidade ela está baseada em três aspectos: na parte genética, em grandes eventos da sua vida e nas suas escolhas. A parte genética é uma questão um pouco mais delicada de como mexer. Não dá para a gente ficar aqui apertando botões, né, puxando a pele, fazendo algumas alterações físicas. Os nossos genes não vão mudar. Na parte genética de caráter, de características pessoais, de comportamento, de tom de voz, de coisas assim, são mais difíceis de serem trabalhadas. Eu estou dizendo aqui mais difícil porque não é impossível. Existe um ramo da ciência que hoje estuda a epigenética, que é uma forma de se alterar a parte genética na questão comportamental, psicológica e comportamental. Só que isso é um assunto bem profundo. Mais para frente, aí talvez a gente possa abordar um pouco e passar para vocês um pouquinho desse conteúdo, mas de uma maneira geral, alterar a parte genética relacionada à felicidade é muito difícil, então eu não estou aqui, não é o propósito nosso seguir por essa linha. O segundo ponto são os grandes eventos. Os grandes eventos, eles estão relacionados a momentos assim importantes da sua vida. Eu dei um exemplo a meu respeito na última aula, acho que nas duas últimas aulas, que em 1992 eu praticava um esporte, jogava handball, e eu fui convocado para a Seleção Paranaense de Handball e nós somos campeões brasileiros numa competição, numa Copa, num torneio. E aquilo me deixou muito feliz e até hoje eu lembro daquele momento. Alguns colegas, amigos que nós participamos juntos daquele episódio, eventualmente nós nos encontramos, nos lembramos. Então, grandes eventos trazem muita felicidade sobre a sua vida. Outra coisa, né, que é muito significativo, né, quando eu casei, o dia do meu casamento, é muito marcante, nós lembramos, às vezes a gente lembra de detalhes, às vezes até o cheiro de algumas coisas a gente lembra, né, você sente lá um perfume e fala, olha, tal pessoa usou, minha esposa usou esse perfume no dia do casamento. Então, os grandes eventos das nossas vidas marcam e nos trazem felicidade. Aí eu tenho a seguinte visão a respeito disso. Grandes eventos, eles não acontecem todo dia. A gente não consegue ter um filho a cada semana. Você não consegue casar toda semana. Você não vai ser campeão brasileiro toda semana. Então, os grandes eventos, eles são esporádicos. Eles acontecem de tempos em tempos. Então, não tem como eu chegar aqui e falar, vamos promover grandes eventos toda semana porque isso vai trazer felicidade para vocês. Isso não é viável. Grandes eventos vão acontecer naturalmente. Você vai terminar o ensino fundamental agora, é um evento importante. Depois você vai terminar o ensino médio, também um evento importante. Vai concluir ali os seus estudos básicos escolares, né? E vai ingressar no vestibular, vai ingressar numa faculdade, vai precisar fazer um vestibular. Isso tudo, cada etapa dessa é um grande evento, mas elas acontecem a cada 3, 4 anos. Então nós não vamos nos concentrar nos grandes eventos também. E aí eu deixei destacado em vermelho as escolhas. Por quê? Porque as escolhas que você faz vão refletir na sua felicidade e elas acontecem diariamente. Então, nós estamos falando de felicidade, eu estou trazendo uma base científica. Isso daqui é um estudo de um professor de Harvard chamado Arthur C. Brooks.
Ele tem um estudo de muitos anos a respeito desse assunto, ele tem livros escritos, ele tem muito conteúdo, e ele diz que a ciência determina que a felicidade está baseada nesses 3 pilares. Porém, para a gente poder seguir, as escolhas elas estão divididas em 4 áreas. E nessas 4 áreas você deve investir as suas escolhas de maneira certa. E elas são a família, eu venho sempre aqui, né, do lado esquerdo, desço e faço um contorno como se eu estivesse fazendo um círculo, um giro. Né? A família, os amigos, os estudos e a fé. As escolhas que você tem no teu ambiente familiar, de como você se relaciona com as pessoas que estão próximas de você, você que é aluno do CCIM, quando eu falo com você, estou dizendo dos seus pais, das pessoas com quem você convive. Eu costumo dizer que família é o local onde nós concentramos o nosso tempo, no sentido de dormir, onde você vive, com as pessoas com quem você convive, no seu dia a dia. Ali no seu ambiente familiar, é ali que as escolhas têm que ser feitas de maneira correta, para te gerar felicidade. O ambiente dos amigos, né, o conteúdo que você tem, conteúdo não, o círculo de amizades que você tem, quais as decisões, quem são seus amigos, o que os seus amigos têm de bom para te oferecer, o que você oferece de bom para os seus amigos, como é essa relação. O outro aspecto, eu coloco aqui a palavra estudos, que é uma decisão, uma escolha sua, porém, talvez eu deveria ampliar essa palavra para áreas de interesse, porque você vai estudar, evidentemente que é uma obrigação sua, mas dentro dos estudos existem áreas de interesse que você tem mais afinidade, outras que você tem menos afinidade. Então, quando você faz escolhas, à medida que você vai avançando no colégio, você vai chegar ali no ensino médio, ao finalizar o ensino médio, você precisa tomar as decisões de como você vai seguir do ponto de vista de carreira e tudo mais. Então, as escolhas que você faz na sua área de conhecimento, nas suas áreas de interesse, elas determinam também a sua felicidade. Eu fui gestor de pessoas em empresas grandes, multinacionais ou em empresas também de porte médio, e é muito comum você ver pessoas, funcionários, trabalhadores frustrados porque eles não conseguiram fazer boas escolhas na sua formação profissional e eles olham outras pessoas e falam, eu queria ser como fulano, queria ser como fulano, e não conseguem viver a sua própria vida e acaba deixando a infelicidade, a tristeza tomar conta desse aspecto. E por último, o estudo de Arthur C. Brooks fala que as suas escolhas no campo da fé são determinantes para a sua felicidade. E aí é que eu entro com a minha matéria, aí que eu entro com o ensino religioso. A fé, ela é uma base para todas essas coisas. Nas aulas anteriores, eu falei para você que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é uma convicção, é uma absoluta certeza de que aquilo que nós esperamos vai acontecer. E essa fé ela tem que estar baseada em algo verdadeiro, algo correto, algo concreto do ponto de vista espiritual. E aí nós precisamos basear a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Deus fala a nosso respeito. Então, esse é o ponto central, é o pilar do que eu comecei falando algumas semanas atrás a respeito de felicidade. Felicidade envolve a genética, envolve grandes episódios da sua vida e envolve as escolhas. As escolhas são decisões diárias. Essas decisões diárias precisam passar por boas escolhas no ambiente da família, dos amigos, dos seus estudos e da sua fé, daquilo que você acredita. E a fé, ela vai gerar felicidade em você quando você colocá-la, depositá-la sobre algo importante, sobre algo verdadeiro, sobre algo correto, e aí a palavra de Deus entra. Então, essa é a recapitulação que eu gostaria de fazer. Ainda tem o aspecto dos elementos da escolha, porque daí eu trouxe, né, os 4 pilares onde você deve exercer as escolhas. Agora, como você deve exercer as escolhas nesses pilares? Primeiro, você precisa entender que existem circunstâncias e situações que estão fora do seu alcance, estão fora da sua capacidade de decisão. E isso eu chamei de área de preocupação. A área onde você concentra energia, mas você não tem poder, não tem capacidade de alterar. Eu dei como exemplo, nas aulas ao vivo, a pandemia. Então nós não podemos, hoje eu gostaria de estar dando essa aula presencialmente, lá na sala de aula, eu gostaria de estar lá, falando, ministrando a aula dentro da sala de aula, conversando com vocês lá. Mas isso não é possível, isso não é viável, porque nós estamos debaixo, sob um decreto
tanto municipal quanto estadual e federal, que proíbe a execução de aulas presenciais nesse momento, ou proíbe a aglomeração de pessoas. Então não dá para a gente pôr 20, 25, 30 alunos numa sala de aula. Então isso é a área de preocupação. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho poder, capacidade de fazer. Qual é a minha área de influência? Então a área de influência é aquilo que eu posso resolver, que está no meu alcance, é uma decisão minha. Eu posso agir e resolver. Então, no conteúdo, na questão, né, no tema, na temática da aula, qual é a minha decisão? Eu posso dar uma aula virtual. Então, eu monto a minha estrutura, ponho a minha iluminação aqui, pego o meu mouse, meu computador, a câmera, todas essas coisas e monto uma aula virtual. Porque eu tenho esse recurso, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa possibilidade. Né? O governo não me proibiu de usar a internet. Então, eu posso usar a internet e vou usá-la para dar a aula. Então, esse é um exemplo bem claro do que nós estamos vivendo agora, o que é a área de preocupação, o que é a área de influência. Então, a área de preocupação é o que está fora do meu alcance. A área de influência é o que está dentro do meu alcance. A área de preocupação, eu posso até olhar para ela e falar, eu gostaria de mudar isso, mas agora eu não alcanço ela. Então, o que eu alcanço? Eu alcanço aquilo que eu posso me movimentar. Então, dando sequência, eu quero mais uma vez resgatar a história de José. A história de José está descrita na Bíblia a partir do capítulo 47, a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, então Gênesis 37, até o final do livro do Gênesis, em praticamente todos esses 14 capítulos que tem lá, né, o Gênesis acaba no capítulo 50, você vai encontrar relatos da vida de José. Entre esses 14 capítulos tem uma história ou outra que são de outros personagens, mas a história de José está descrita ali. Nesse sentido, o que José nos ensina? José ele foi invejado pelos irmãos, foi maltratado pelos irmãos, foi vendido para uma caravana de mercadores de escravo, midianitas, pelos irmãos. Esses midianitas venderam ele para um capitão da guarda do faraó, lá no Egito. Ele virou um escravo na casa do faraó. Então, um homem que era livre, tinha o amor do seu pai, tinha propriedades, tinha animais, tinha uma vida plena, vamos dizer assim, completa, sem nenhum problema, exceto a inveja e as brigas dos irmãos, ele acabou se tornando escravo. Lá na casa de Potifar ele conseguiu se destacar, ele fez um trabalho bom lá, Potifar confiou nele, ele ganhou um espaço ali naquele lugar, mas a mulher de Potifar inventou mentiras a respeito de José, e José então foi preso. Ficou 13 anos preso. Mais uma vez ele sofreu uma grande injustiça. E aí, lá na prisão, ele conheceu pessoas, ele ajudou pessoas. Essas pessoas saíram da prisão, mas não retribuíram a ajuda para ele. E passaram-se 13 anos que ele permaneceu lá. E aí, então, num determinado dia, o faraó, o rei do Egito, opa, espera um pouquinho, eu preciso resolver um problema aqui. E ele falou esse problema, e a pessoa com quem ele falou conheceu José. E falou, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, faraó. E aí, então, chamaram José, levaram diante do rei, e lá diante do rei, ele resolveu o problema, o rei deu a liberdade para ele, o trouxe para trabalhar junto de si, ele se tornou a pessoa mais importante do Egito, ficando abaixo apenas do faraó. E lá na frente, alguns anos depois, quase 10 anos depois, houve uma grande seca, uma grande fome na terra, e aí os seus irmãos, que tinham vendido ele como escravo, precisaram da ajuda do Egito, porque o Egito tinha se preparado para aquele período de fome. E eles tiveram que pedir ajuda para José. E então José exerceu alguns princípios que são os que eu estou discutindo aqui com você. Ele perdoou os seus irmãos, ele manifestou o amor sobre os seus irmãos, ele entendeu o propósito de vida que Deus havia colocado para ele. E a gente vai caminhar um pouco aí nessa história. Eu coloquei a história de José no plural para que você possa ler, né, de uma maneira, eu condensei ali algumas partes e deixei um pouco mais simples para você ler. Então, leia a história de José, porque ela é bem interessante e está muito alinhada com o que eu estou colocando para você. Então, depois de fazer esse resumo, eu pego um texto específico, um versículo de Gênesis 41, verso 51, onde José diz assim, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E eu entro num ponto que está dentro da sua área de influência, que está relacionado ao que você pode fazer, que é perdoar, exercer o perdão. José perdoou os seus irmãos, José liberou o perdão sobre a vida deles. José falou, olha, eu sei que eu sofri,
Eu sei que não foi bom. Eu sei que passei por dificuldades. Ser vendido como escravo, ficar acorrentado, sofrer no meu físico, na minha alma, no meu espírito, tudo que eu sofri foi consequência do que os irmãos fizeram. Mas José entendeu que existia um propósito de Deus na vida dele. E então ele perdoou os seus irmãos. E aí então eu coloco essa frase: perdoar é dar paz a si mesmo. Porque quando José entendeu que ao ele perdoar os irmãos, ele conseguiu lidar melhor com as coisas que estavam ao redor dele. Ele libertou, ele liberou a sua vida para que ele pudesse viver aquele momento. Então, perdoar é dar paz a si mesmo. E aí, então, eu trago a proposta seguinte: dentro das suas áreas de influência, dentro daquilo que você pode fazer, dentro daquilo que você pode realizar, o perdão está dentro dessa área. E aí eu trago uma pergunta: quem você deve perdoar? E eu quero aqui abrir um segundo tópico dentro do conceito perdão, que é, primeiramente, você deve perdoar a você mesmo. Por quê? Porque muitas vezes nós acumulamos situações, passamos por dificuldades, passamos por momentos que são estressantes, em que nós, às vezes, ofendemos pessoas, e aí nós vamos lá, pedimos perdão, mas nós ficamos nos cobrando. Quantas vezes você não pensou: mas eu não devia ter falado aquilo. Mas eu não devia ter feito aquilo outro. Mas eu não devia ter me posicionado assim. E muitas vezes você já até pediu perdão para essas pessoas, mas você continua cobrando a você mesmo. E você se torna um algoz, se torna um carrasco de você mesmo. E você fica fazendo com que esses pensamentos voltem na sua mente, e você fica se criticando, que você não conseguiu perdoar, que você não pôde perdoar. E muitas vezes você pede perdão, mas você não tira a culpa que está sobre você. Então José teve muitas situações em que ele poderia dizer: mas se eu não tivesse levado a comida para os meus irmãos, eles não iam me prender, não iam me jogar naquele poço. Mas se aqueles midianitas não tivessem passado lá, eles não iam me vender como escravo. Mas se a mulher de Potifar, ela mentiu, se eu tivesse dito a verdade, se eu tivesse feito tal coisa. Ele não ficou se cobrando por aquilo que ele fez ou não fez. Ele simplesmente entendeu que ele deveria perdoar a ele mesmo dos seus erros, das coisas que ele pensava, das coisas que ele falava, para que ele pudesse resolver as situações de onde ele estava. O segundo aspecto daí, então, é que nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. Então, para nós perdoarmos a nós mesmos, nós devemos pedir perdão para quem nós ofendemos e tirar a culpa de sobre nós. E não ficar cobrando a nós mesmos. E depois a gente deve ir, então, e perdoar as pessoas que nos ofendem, que têm nos ofendido. Dentro desse conceito, perdoar, portanto, está na nossa área de controle, está na sua área de influência. Perdoar é um benefício para você mesmo, porque você tira esse peso, tira esse entulho que está sobre a sua vida. Eu peguei aqui, eu deixei umas bolsas aqui, ó. Muitas vezes, quando nós falamos do perdão, nós estamos falando do seguinte: uma pessoa te ofendeu, você segura aqui. Outra pessoa te ofendeu, você segura de novo aqui. Outra pessoa te ofendeu, você pega mais uma coisa aqui. Outra pessoa te ofendeu, você pega mais uma coisa aqui. Você se entulha de coisas. E se você não perdoa, você fica aqui carregado de coisas, suas mãos estão sobrecarregadas, você não consegue fazer nada. Eu quero pegar um copo d'água aqui, mas eu não consigo, senão eu não consigo tomar. Então, perdoar é você simplesmente dizer: olha, isso aqui eu perdoei, sai da minha vida, isso aqui eu perdoei, sai da minha consciência, isso aqui eu perdoei, me alivia essa carga, isso aqui eu perdoei, tira esse peso sobre a minha vida. Então, perdoar é um benefício para você mesmo. Outro aspecto que é muito importante, e isso é fundamental: o perdão é uma decisão. Quando eu expliquei para vocês já há mais de um mês, né? Espírito, alma e corpo, esses três elementos que formam o ser humano. Perdoar não é sentimento. Perdoar não está na alma. Perdoar não está naquilo que nós estamos sentindo, nas nossas emoções. Perdoar está no espírito. Perdoar está numa decisão sua, consciente, e falar: eu vou perdoar essa pessoa. Então, nesse aspecto, você precisa ter bastante consciência e tomar a decisão clara. Você precisa decidir perdoar. Como eu falei, eu mostrei esse slide na aula anterior. O que está aqui entre a parte preta e vermelha é a sua área de preocupação, é a área que está fora do seu controle. E o que está dentro da área vermelha, listradinho aqui, é a sua área de controle, é o que você tem capacidade de interferir. E José trouxe o perdão para dentro da sua área de controle.
e ele fez a escolha e disse: eu vou perdoar os meus irmãos, eu vou perdoar as pessoas que me ofenderam, eu vou perdoar aqueles que me enganaram, aqueles que mentiram a meu respeito. Então, eu quero colocar aqui alguns conceitos. Quando perdoamos, trazemos cura sobre nossas vidas. Existe um texto em Salmos que diz assim, que quando você não perdoa, até os seus ossos envelhecem. Então, perdoar traz cura, traz uma certa leveza, traz paz para você mesmo. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso tem uma parte que diz ali: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou alguns traduzem por perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, perdoar faz parte do que Jesus nos ensinou como ser um conceito cristão. Então, nós precisamos perdoar as pessoas e ser perdoados por elas. E, quando você perdoa, abre espaço para receber o perdão de Deus que está sobre a sua vida. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Sabemos que Deus perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, e então nós estamos, ao estarmos perdoados, sabemos que também devemos perdoar os outros. Nesse sentido, o que eu quero trazer de conteúdo para você é isso. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para terminar o meu pensamento. É importante você saber que dentro do aspecto da felicidade, o perdão tem que fazer parte disso. Você tem que ter consciência de que, para ser feliz, você tem que fazer escolhas corretas no seu ambiente familiar, amigos, profissão, né, áreas de interesse, estudo e fé. E dentro desse composto, no relacionamento, nos relacionamentos, o perdão faz parte. E o perdão, ele é a área da sua influência, ela é uma área que você pode exercer. É uma decisão sua, você deve tomar essa decisão e exercer o perdão sobre a vida das pessoas. Então, essa aula de hoje procurou mostrar para você que um dos pilares, um dos elementos da sua felicidade está relacionado a exercer perdão, a praticar o perdão, a levar as pessoas que te ofenderam uma desculpa, é retirar a culpa dessas pessoas. Isso é uma decisão sua, é uma escolha sua, você deve fazer essa escolha, isso é uma decisão que você vai tomar e, principalmente, você deve olhar para dentro de você mesmo e parar de cobrar a você mesmo, parar de querer exigir de você além daquilo que é possível, e você deve abrir o seu coração para receber o perdão de Deus, receber o seu perdão, perdoar a si mesmo, e aí então você consegue avançar e perdoar outras pessoas. A maioria das pessoas que tem dificuldade de perdoar é porque elas não conseguem enxergar o perdão sobre a vida delas. Elas precisam receber o perdão para exercer o perdão e perdoar outras pessoas. Então, a aula de hoje, ainda seguindo o tema de gestão das emoções, cuidado com as emoções, o que é felicidade, você é feliz ou não, isso estou falando lá desde já, acho que há umas 3 semanas ou 4 semanas. E aí, dentro desse composto, você precisa saber que felicidade está nas suas escolhas, as suas escolhas no ambiente familiar, amigos, estudo e fé. Dentro desses 4 elementos, 4 componentes, você precisa entender que existem coisas que você não consegue alterar, e aquilo que você consegue alterar, você deve concentrar a sua energia, o seu esforço no que você pode alterar. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui sobre escolhas é perdão. Eu vou seguir com outros pontos dentro das escolhas nas próximas aulas. E eu quero declarar sobre a sua vida paz, que você possa refletir, que o Espírito Santo possa te ajudar a enxergar os pontos em que você precisa liberar perdão para algumas pessoas e principalmente os pontos em que você precisa perdoar a você mesmo, tirar essa culpa, deixar a sua vida mais leve, pronto para você viver plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe, seja fortalecido no Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo repousem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.